Então, gente, oficialmente, boa tarde aí para todo mundo. Sejam muito bem-vindos aí à nossa feira remota, focada na América Latina. A gente vai falar sobre o tema Explodindo Somente com TypeScript com o William. Ele já está aqui com a gente, se prepara para apresentar. Falar aqui um pouquinho sobre o William para vocês. Oi, William, você me escuta? Testando. Que eu ainda estou com aquele eco. Alô? Eu ainda estou com aquele eco. Você me escuta bem? Tá com eco? Eu talvez eu dê a palestra aqui sem o meu fone, porque vai acabar me atrapalhando. Mas daí eu fico atento ao chat aqui, qualquer coisa. Não, tudo bem. O que for melhor para você. Uhum. Então, para a gente começar aí, gente, Will, muito obrigada aí pela sua presença aqui com a gente, tá? No dia de hoje, a gente agradece aí imensamente, desde já, pela sua disponibilidade. Agradeço também a disponibilidade de todo mundo que está aqui participando com a gente. O William, gente, ele é um super expert da área de TypeScript. Falar um pouquinho sobre a apresentação dele. Então, ele é desenvolvedor web com mais de 18 anos de experiência no mercado. Ele é Google Developer Expert, Microsoft MVP, contribuidor open source, consultor, palestrante, organizador de comunidades, amante de TypeScript, performance, segurança e de olho na tal de web. Então, William, muito obrigada pela sua presença. O palco é todo seu. Okay. Bora começar, então. Como eu disse, eu vou tirar o fone aqui, porque eu estou ouvindo um eco aqui que vai me atrapalhar durante a palestra. Qualquer coisa, manda mensagem no chat aqui que eu vou ficar atento. Bom, vamos lá. O objetivo dessa palestra é falar sobre TypeScript. Mas mais do que TypeScript, é falar sobre TypeScript avançado. Essa não é uma palestra introdutória a TypeScript, tá? É uma palestra para quem já está acostumado a mexer com TypeScript no dia a dia, com feijão com arroz, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e quer expandir seus horizontes. A ideia dessa palestra não é que você saia daqui decorando e entendendo nos detalhes cada pequena sintaxe ou coisa que eu vou falar para vocês. A ideia é que vocês conheçam coisas que vocês nem sabiam que eram possíveis ser feitas com TypeScript e vocês, dessa forma, possam, quando você encontrar um desses desafios, vocês possam falar, pô, eu lembro que o William falou nisso numa palestra, eu sei que dá para resolver isso de uma forma tal. Deixa eu correr atrás aqui para lembrar da sintaxe. E para deixar vocês mais curiosos, atiçar vocês a estudarem mais sobre TypeScript e conhecerem as coisas aí que o pessoal não usa no dia a dia. E que é normal a gente não usar no dia a dia em aplicações crudes e tudo mais. Mas principalmente se você estiver fazendo libs, SDKs, design systems ou coisas do tipo, essas features vão te ajudar muito, tá? Então, bora lá. Vamos aqui, slides. Para quem não me conhece, meu nome é William Grasso. Talvez alguns de vocês me conheçam por esse avatar um pouco antigo aqui, mas como vocês podem perceber, eu estou um pouco diferente, tá? Cortei o cabelo aí, dei uma emagrecida. Estamos tentando cuidar, né, um pouco da saúde, que é necessário. A gente ficar só programando esquece, né? Mas, como já me apresentaram, eu estou aí já há uns 18, 19 anos na área, trabalhando principalmente com web, e muito forte na comunidade, palestrando, organizando eventos, o que fez com que eu entrasse aí no programa de GDE, o Google Developer Expert, categoria de Web e Angular, e também no programa Microsoft MVP, na categoria de Developer Technologies, que abrange os projetos open source, de TypeScript, VS Code e essas tecnologias mais open da Microsoft, né? Mas bora lá, bora falar de TypeScript. E eu já vou começar logo com o que eu acredito que seja o principal centro dessa palestra e do TypeScript como um todo. Inferência de tipos é o real motivo de TypeScript existir. Se você não está utilizando o poder da inferência, você está utilizando o TypeScript errado, galera.
Isso acontece, isso é real, porque a maior parte das pessoas que eu vejo por aí que começam a estudar TypeScript tipam coisas desnecessariamente. Elas escrevem mais do que elas deveriam escrever quando estão trabalhando com TypeScript. E aqui, mostrando um exemplo para vocês, ó, a gente tem algumas variáveis sendo declaradas de maneiras diferentes. A primeira aqui é uma variável do tipo let, que eu estou tipando aqui com string. E olha só, como eu tipei com string, ela é uma string, né? Só que aqui eu tipar uma variável de baixo aqui, ainda um let, inicializando da mesma forma, sem colocar o dois pontos string aqui, vamos ver qual é o tipo dessa variável? Também string. Olha só, para que você está colocando dois pontos string se você estiver já inicializando com o tipo inicial dela? Mas olha só, as coisas vão além disso. Se eu declarar uma variável do tipo const, que quem não sabe, no JavaScript, no geral, isso não é só do TypeScript, porque o TypeScript ele é quase que só um superset em cima do JavaScript, né? O const, ele é uma variável que não é imutável, mas ela é single assignment. O que isso quer dizer, William? Quer dizer que se o valor que você colocar nela, que você sempre tem que inicializar uma variável do tipo const com alguma coisa, você não pode inicializar ela como o let sem nada. Você tem que inicializar ela com alguma coisa e a referência desse valor da inicialização nunca vai mudar. Ah, mas isso não é imutável? Não, porque se você inicializar ela com objeto, a variável const com objeto, esse objeto não é imutável, só que você não pode mudar a referência do objeto. Só que tipos primários como string, eles são naturalmente imutáveis. Então, se você inicializar um tipo const com um tipo primário, uma variável const com um tipo primário, você vai ter sim um valor imutável ali. E como ela é imutável, vamos ver o que o TypeScript está inferindo aqui. Olha, ele inferiu string 3. Isso daqui chama string literal, ou mais especificamente, type literal. São tipos literais. O TypeScript, quando ele percebe que um determinado tipo é imutável, ele é single assignment, ele infere o tipo não só por um tipo de string mais genérico, como ele infere o tipo mais específico, que é uma string, exatamente string 3, o nome dela aqui, tá? Só que, se eu vier aqui, ó, declarar outra variável do tipo const, da mesma forma como eu fiz antes, só que eu colocar o dois pontos string, vamos ver? E é só string, não é type literal. Ele perdeu a especificidade que a inferência de tipo fez, porque eu escrevi coisas desnecessariamente aqui. Olha só. É, e aqui, ó, eu tenho um tipo que eu criei aqui só, por exemplo, onde eu estou falando que eu tenho uma string que ela aceita essas 4 strings aqui. E eu estou declarando essa função, recebendo como argumento esse cara aqui. E eu estou chamando essa função com todas as strings que eu declarei aqui. Detalhe, todas elas são strings válidas aqui para esse meu tipo. Só que o único que ele está aceitando logo de cara é o string 3, que foi declarado como const aqui e foi inferência de type literal, porque ele tem certeza que esse cara não é só uma string genérica, ele é string que eu estou querendo. Enquanto todos os outros são strings, mas são strings genéricas. Ele não tem como ter certeza se é essas strings aqui que você está pedindo nessa declaração. E olha só, se você não estivesse colocando dois pontos string aqui, ou estivesse declarando esse cara como const, ou colocando um as const aqui, vamos tirar o caps lock aqui, as const, ó, também aceitou. E por que tem esse asconst? O asconst, ele é diferente desse const aqui. Você está falando para o TypeScript que esse valor aqui não vai mudar. É uma forma de você falar que essa variável aqui do tipo let, por algum motivo, é imutável. Então, em tempo de compilação, o TypeScript não vai deixar você mutar esse carinha aqui. Como ele não vai deixar você mutar ele, então ele infere esse cara como type literal, como string literal, e agora ele aceita esse cara, tá bom? Então, o que eu recomendo para vocês logo de cara, pessoal? A primeira dica aqui que eu estou dando para vocês, que vocês já podem usar agora no projeto de vocês, é juntar o strict mode do TypeScript com essa regra aqui do ESLint, o Non-Inferable Types. Por quê? O strict mode, para quem não conhece,
é o modo, é a forma como você configura o compilador do TypeScript, que você pode configurar ele para te bloquear ou aceitar várias coisas diferentes. E o strict mode é quando você liga ele no modo mais robusto. É quando ele liga para você de uma vez todas as principais flags de segurança do compilador do TypeScript para te impedir de fazer um monte de besteira, mas ao mesmo tempo você fica um pouco mais engessado ali. Mas eu particularmente prefiro, eu uso o strict mode em todos os meus projetos, a não ser que eu tenha pessoas aí que realmente é um projeto legado, né, que a gente está introduzindo o TypeScript pela primeira vez, que não dá para ligar o strict mode logo de cara. Aí você desliga todas as flags de segurança e vai ligando aos poucos nesse projeto legado. Num projeto novo, eu sempre começo com o strict mode. E uma das coisas que o strict mode liga, uma das flags que ele liga, é o no implicit n, que é o quê? O TypeScript ele te obriga a tipar as variáveis quando você tiver um n implícito. O que é isso? É um n que ele tentou inferir alguma coisa, não conseguiu descobrir o valor exato daquilo e acabou dando como n, um n implícito. E dessa forma, o strict mode ele fala, toda vez que der um n implícito, ele vai te obrigar a tipar aquela variável. Então, toda vez que ele não conseguir inferir, ele vai te obrigar a tipar. Só que, ao contrário, essa opção aqui da flag do non-inferable types, ele faz o contrário disso. O slint não vai deixar você tipar manualmente coisas que o TypeScript consegue inferir. Olha só que combo legal. O slint te obriga a tipar coisas, te obriga a não tipar coisas, não escrever a mais coisas que você não precisa, sendo que o strict mode vai te obrigar as coisas que realmente precisam ser tipadas. Então, você fica com uma balança muito boa ali de escrever apenas o necessário. Então, outras situações aqui que vale a pena tipar é, por exemplo, se você tem uma variável do tipo let, que você não tem um valor inicial logo de cara para ela, então vale a pena você colocar o tipo ou os tipos possíveis dela. Ou se você tem uma variável do tipo let aqui, que você está inicializando ela, só que ela pode ter outros valores, outros tipos de valores, além do que está na inicialização dela, como nesse caso aqui no futuro ela pode receber um número, então vale a pena você tipar ela logo de cara também. Ou se você tem, né, uma variável do tipo const, que, como eu falei, ela não é imutável, e o objeto aqui que você está falando, que é o tipo dele, tem propriedades que podem ser mutadas. Então, vale a pena você tipar esse cara especificamente aí, deixar ele sozinho, porque só a inferência não vai adivinhar quais são os possíveis valores dessa mutação. Tá bom? Então, vamos começar agora. A gente já aprendeu o poder inferência, né? E por que a gente precisa dela, e por que a gente pode estar perdendo informações, porque a gente não está utilizando a inferência e tipando as coisas manualmente. Vamos começar a usar a inferência realmente avançada. Esse é o objetivo dessa palestra. E a gente vai começar a usar algumas palavras reservadas do TypeScript. Ó. A gente tem aqui duas variáveis aqui declaradas, e os dois estão com type literal. Você pode ver que esse daqui é um string literal de 666, mas a gente também tem um type literal number como type literal aqui. E daí a gente tem um objeto, né? Esse objeto aqui, ó, você pode ver que ele inferiu, só que inferiu a propriedade o someProp como number e o anotherProp como string. E daí, da forma como ele está inferido nesse momento, se você tentar adicionar uma nova propriedade que não existe nesse tipo inferido, o TypeScript está reclamando. Só que se você tentar mutar uma propriedade existente, ele não está reclamando desde que seja um outro número aqui, né? Então, se a gente vier aqui e der um type off nesse cara, a gente está pedindo, ó, TypeScript, eu quero criar um tipo sem inferiu para mim, só que agora eu preciso desse tipo, mas eu não quero escrever ele. Eu quero que você crie ele para mim a partir da inferência dele. Olha só, agora eu tenho um tipo com um nome que foi criado a partir da inferência de um outro tipo aqui, que o TypeScript inferiu para mim. Eu também posso pegar só as chaves desse tipo aqui para mim. Olha só, agora eu tenho duas chaves aqui, onde uma tem o nome someProp e a outra chave tem o nome anotherProp. Eu posso pegar o valor de uma dessas chaves. Eu posso vir aqui no infer type e pedir, olha, eu quero qual que é o tipo do someProp. E ele vai falar para mim, esse cara é número. E eu também posso falar, olha, eu quero aqui do infer type, eu quero todos os valores de todas as chaves. Aqui eu tenho todas as chaves, né? Se eu passar todas as possíveis chaves para ele, ele vai me dar o quê?
todos os possíveis valores, né? String e número. Só que se eu vier aqui, ó, e usar o asconst que eu já comentei para vocês, com vocês, agora ele está dando erro também de eu tentar mutar uma propriedade existente, não só se eu tentar criar uma nova. Ó, quando eu peguei e criei o tipo, ele não só criou o tipo como number e string, ele como read-only, some prop 1, e read-only another prop de string de 2. As chaves aqui continuam igual, mas ó, agora ele já não está dando some prop como number, ele está dando como 1. E se eu pegar todos os tipos válidos aqui, olha só, 1 e string de 2. Então mudou a forma como ele está inferindo para mim, porque eu coloquei o asconst aqui, né? Beleza. Agora, ó, eu tenho uma função chamada getValue. Essa função aqui, eu vou receber o tipo aqui que eu criei, né, o que eu inferi, e eu vou receber uma chave dele, qualquer chave válida dele, e eu vou retornar todos os possíveis valores válidos, porque no final das contas eu estou simplesmente retornando o valor desse objeto dada a chave que foi passado para cá, né? Então, ó, ele está falando aqui, ele está aceitando esse objeto. Se eu tentar passar um outro objeto aqui que não seja válido, ele está reclamando, então a tipagem está correta. Se eu tentar passar uma outra chave aqui, que não é uma chave válida desse objeto, ele está reclamando, tá certo? E daí o valor retornado aqui da inferência do retorno, ó, ele está falando que é o inferred type values, que é esse carinha aqui que eu criei, aqui dessa forma, né? Só que daí você vai falar, pô, William, eu não queria só que ele me retornasse todos os possíveis valores válidos desse objeto, eu queria que ele me retornasse o valor específico dessa propriedade aqui, da mesma forma como eu acessei aqui, ó. Só que como é que eu faço isso? Como é que eu faço o TypeScript adivinhar que é para ele pegar esse tipo aqui dessa forma, né? A gente começa a ficar um pouco mais complicado, né? Mas dá. Só que para fazer isso, a gente vai precisar dar mais dicas pro TypeScript de o que ele tem que inferir, o que ele pode inferir para a gente. A gente vai ter que deixar os tipos mais genéricos, que para quem sabe do que eu estou falando, sabe que agora a gente vai falar de uma feature avançada do TypeScript, que é generics. Generics é uma das melhores coisas do TypeScript e vai ser, a partir de agora, o seu melhor amigo, tá? Então, vamos fazer um crash course rápido aqui do que são generics, do que são tipos genéricos. Então, você já usa, se você usa TypeScript, se você usa JavaScript, né, com um mínimo de TypeScript ali, você já está usando generics no dia a dia, você só não sabe exatamente como chamar isso. Por exemplo, se você tem um serviço aqui, você tem uma função para fazer um fetch batendo nos seus usuários para pegar uma lista dele, o que esse fetch retorna? Ele retorna uma promise. Mas uma promise do quê? Né? Se você está usando TypeScript ali e você sabe qual que é o retorno dessa API aqui e qual que é o JSON que é retornado com os dados do seu usuário, você pode criar uma interface para esse JSON e você pode falar o quê? Que essa função aqui, o getUsers, ele está retornando uma promise de user. Assim, quando o usuário que acessar esse método aqui, getUser, ele der o ponto .den, automaticamente o TypeScript vai inferir que o parâmetro do ponto .den é essa interface user aqui. Então, você está falando para o TypeScript o que vai ter dentro dessa promise quando ela for resolvida. E você está fazendo isso usando generics. Isso daqui é um tipo genérico. Você está informando para ele, quando você está usando a promise, qual é o tipo que está dentro dela. Se você não passar nada aqui, ele vai assumir que é N. Tá? Bacana. Então, vamos começar a criar o nosso primeiro tipo genérico. Então, vamos dizer que você tem uma função lá que faz alguma coisa aleatória, que ela inicialmente está recebendo um número e retornando um número. Só que daí, em determinado momento, você descobriu que você precisaria passar string para ele também, por algum motivo, e ele ia fazer alguma conversão aqui dentro, ele ia ter que se virar. E daí, só que, pô, dá erro, né? Você está recebendo como string ali. O que a gente faz inicialmente quando a gente está começando a aprender TypeScript, né? E ainda está um jovem, né? Que ainda não está manjando muito das coisas. A gente faz o quê? A gente bota um N, né? Bota um N aí. N para entrada, N para saída. Agora eu posso passar a minha string aqui tranquilo que não dá erro. Só que daí, se a gente pega o retorno agora, a gente vê que o retorno também está com N.
Aí você vai falar, pô, William, mas não era isso que eu queria. O que eu queria é, se o usuário me passasse um string aqui, eu tinha que retornar para ele também um string. Se o usuário me passasse um número, eu tinha que devolver para ele também um número. E dessa forma, eu estou perdendo o poder da inferência aqui. O TypeScript, eu não estou conseguindo informar para o TypeScript que se ele passou um string aqui, isso daqui não era para ser um N, era para ser também um string. Então, a gente vai precisar usar o quê? Generics. Olha só, você vai declarar um tipo genérico aqui que vai ser usado nessa função dentro dessas chavinhas aqui, e esse tipo aqui pode ser qualquer coisa. Eu posso chamar esse cara, em vez de meu lindo tipo, eu posso chamar ele de batata aqui, ó, que funciona da mesma forma, é a mesma coisa, tá? Não importa o nome que você colocar aqui, é muito comum o pessoal usar T, tá? De type. Mas eu considero isso meio que uma má prática. Tenta colocar nomes mais descritivos para o que você realmente quer. Mas vamos falar que é T agora nesse momento aqui, e eu estou recebendo o mesmo tipo genérico na entrada e o mesmo tipo genérico na saída. O que significa agora? Ó? Eu nem precisei informar no momento que eu chamei a função qual que é o tipo genérico aqui em chaves, como eu fiz com a promise. Por quê? Porque o TypeScript conseguiu inferir, opa, você passou um dado aqui na entrada, que é uma string. Agora, qual que é o retorno? Olha só, também é uma string. E não é só uma string, ele inferiu aqui literal type, né, como tipo literal. Então, ele inferiu que o retorno é exatamente a mesma coisa que é a entrada. Olha só, a gente utilizou um pouquinho de tipo genérico aqui e a gente já deixou o nosso código mais inteligente, tá? Então, bora lá. Só que agora, vamos melhorar aquela nossa função lá do getValue, né? Eu tenho o getValue agora, a próxima versão dela, onde eu tenho um tipo genérico declarado aqui que eu chamei de object, e eu estou falando que o primeiro parâmetro, ele recebe esse tipo genérico aqui para ele inferir para mim, eu vou precisar receber ele de qualquer forma, né? E o segundo parâmetro, ele é uma string qualquer, tá? E o retorno, ele é tipo genérico object e com todas as chaves dele, aqui eu estou falando key off desse cara, isso significa que ele vai me retornar, no final das contas, todos os tipos válidos de todas as chaves, já que eu estou passando todas as chaves para ele aqui, tá? Então, vamos ver o que está acontecendo, ó. Eu chamei aqui o getValue from V1, passei para ele um objeto aqui qualquer e passei uma string. E daí, qual que é o retorno? O que ele está dando? Number e boolean. Agora, eu já posso passar um objeto genérico, eu não estou preso a um objeto específico como eu estava na primeira função. Já é uma melhoria, né? Só que, olha só, se eu vier aqui e colocar, bater no teclado, colocar qualquer propriedade, ele não está dando erro, ele continua falando tudo, falando os tipos possíveis válidos de todas as propriedades. Por quê? Eu não estou linkando o segundo parâmetro ainda ao primeiro parâmetro, tá? Assim como eu também, se eu passar para ele o que nem é um objeto válido, é uma outra string, ele também não está reclamando. Então, vamos melhorar, vamos colocar um segundo nível de generics aqui nessa brincadeira. Ó. Agora, nessa versão 2, aqui na V2 dessa função, o que eu estou fazendo? Eu estou falando, olha, eu tenho um tipo genérico aqui que chama object, e tem uma restrição. Ele tem que estender um recorde de string e unknown, tá? O que é esse recorde de string unknown? Isso daqui é um objeto. O recorde é um tipo utilitário do TypeScript que eu estou falando, olha, é um objeto JSON aqui genérico, que é a chave. Daí, o primeiro parâmetro genérico aqui é a chave, e eu estou falando a chave é string, e o segundo parâmetro, eu estou falando que ele é unknown. O que é unknown? Unknown é um tipo parecido com um N, só que ele tem uma outra pegadinha ali. O que você está querendo dizer para o compilador do TypeScript quando você usa N é que você sabe o que você está fazendo. Você está falando, olha, pode vir qualquer coisa aqui e eu confio no pai, que o pai sabe o que está fazendo, tá? E o TypeScript, a partir daí, ele não vai mais ligar para o que você está fazendo. Você pode usar aquela variável do tipo N da forma que você quiser, que ele não vai mais te incomodar. Um unknown é um pouco diferente. O unknown, você está falando, olha, eu posso receber qualquer coisa aqui, só que eu não confio, eu não tenho certeza do que está acontecendo, e eu quero que você, compilador do TypeScript,
me ajude a não fazer besteira. Então, ele vai te obrigar o quê? A fazer um typecasting, a fazer um casting de alguma forma, a fazer um if verificando se a propriedade que você quer acessar ela existe, em vez de simplesmente deixar você fazer o que você quiser. Então, na prática, use unknown sempre que possível no lugar do N, tá? Na grande maioria das vezes, unknown é uma opção melhor do que um N. Então, voltando aqui, você está falando que o object ele tem que estender um objeto qualquer com chave do tipo string e valor de qualquer coisa que você não sabe aqui. E a chave, você tem falando que você tem um outro tipo genérico chamado keys, que estende qualquer chave válida do object. Olha só, eu estou linkando um tipo genérico a outro tipo genérico. Eu estou falando que a restrição do tipo genérico chaves, keys, é qualquer chave válida desse primeiro tipo genérico, que é um objeto. Bacana. Então, o primeiro parâmetro aqui dessa função é o primeiro tipo genérico, é o object. O segundo parâmetro é o tipo genérico keys. E o retorno dessa função é o object, o primeiro tipo, acessado pela chave que eu receber no segundo parâmetro. E olha só, vamos ver. Agora, se eu chamar essa função aqui, ó, getValueFrom2, com um determinado objeto, ó, se eu mudasse ele, sei lá, para uma string, como eu estava fazendo antes, ele já está dando erro. Ele está falando, olha, string não bate o parâmetro de recorde de string unknown, tá? Então, beleza, a gente já restringiu esse primeiro erro que a gente estava na outra função. Agora, olha só, eu tentei colocar uma chave aqui, só que eu coloquei uma chave inválida. Eu bati no teclado aqui e ele, ops, essa chave aqui não existe nas chaves do objeto aqui do primeiro parâmetro. E se eu vier aqui e começar a escrever, ó, se eu começar a escrever, ele vai me dar IntelliSense de quais são as chaves válidas que ele aceita para o segundo parâmetro. E se eu vier aqui colocar o SumProp, o retorno é o quê? Number, olha só. E se eu vier um asconte, ele não só vai inferir como number, como ele vai inferir o type literal. Olha só que maravilha aqui. A gente está usando o poder de generics, passando restrições do que exatamente a gente quer, para fazer com que o TypeScript infira muitas coisas para a gente, fique muito inteligente aqui, tá? Bacana. Agora, a gente vai descobrir o quê? Como passar parâmetros para o meu tipo genérico. Como eu falei para vocês, se você usar uma promise, né, que tem um tipo genérico lá, e não passar o tipo genérico para ele, ele assume que é N, né? Como que a gente faz isso? Então, ó, vamos dizer que você tem um service lá para fazer requisições HTTP, um wrapper para as requisições HTTP do seu projeto, e daí você tem um tipo genérico na própria classe do seu serviço aqui. E você está falando para ele que ele tem um tipo default. Isso quer dizer que se o usuário do seu serviço HTTP não passar o tipo genérico dele logo de cara, ele vai assumir que é anon o tipo, que é o que eu falei no lugar do ele, tá? É, e eu tenho um outro tipo genérico aqui na função get, que é o genérico get data. E eu estou falando que se o usuário não passar nada para cá, ele vai assumir o tipo genérico lá da classe. Então, eu tenho como parâmetro um tipo default de um tipo genérico linkado para outro tipo genérico. E daí, isso daqui só faz a requisição, faz o fetch, depois manda para JSON, beleza. E eu tenho essa interface aqui do tipo user aqui, galera. Então, vamos lá. A primeira vez que eu estou utilizando esse objeto, ó, eu não estou passando o tipo genérico desse cara. Como eu não passei o tipo genérico, ó, se eu passar o mouse em cima, ele está falando o quê? Que esse é um HTTP request de unknown. E daí eu fiz a requisição aqui, eu chamei o método get de novo, sem passar um tipo genérico. Então ele assumiu o quê? Ele assumiu o tipo lá do primeiro genérico, que era unknown. Então, se eu tentar acessar aqui, ó, estou usando um await aqui nessa promise para fazer um wrap dela, seria como se eu estivesse dando um ponto .den nela, e o resultado dela é unknown. Com o tipo unknown, diferente do N, vocês podem ver que ele não me deixa acessar qualquer propriedade que fosse aqui. Se isso fosse um N, ele não estaria reclamando. Com um não, ele está reclamando aqui. Beleza. Na segunda vez que eu chamei esse objeto agora, ó, eu dei um HTTP request passando user para ele, a interface lá de user que a gente criou, como valor padrão. Então, ele está falando, esse cara é um HTTP request de user. E agora, se eu vier aqui chamar o método get sem passar o tipo genérico específico dele, ele vai assumir o quê? Que é um get do user, que é o valor genérico padrão
lá da classe. E agora, se eu tentar acessar a propriedade name aqui, que está na interface, ele aceita, ele não está mais reclamando. Agora, na terceira chamada, ó, eu não passei o método default aqui no HTTP request, ele assumiu que é unknown, só que eu passei agora o genérico no user. E daí, dessa forma, aí sim ele entendeu aqui também, né? E ele não pegou da classe, ele pegou aqui do que se passou mais específico e também assumiu que tem a propriedade nome aqui válida, tá? Então, como você pode ver, tem vezes que você precisa passar o tipo genérico como parâmetro, seja numa classe ou num método, numa função pura aí, né, usando é, funções, ou, dessa forma, às vezes você não precisa passar o tipo, porque se o tipo genérico estiver sendo usado em um dos parâmetros, o TypeScript pode inferir para você não precisar escrever isso daqui a mais, tá bom? Pessoal, eu estou de olho aqui no chat, qualquer coisa, tá? Eu não estou escutando aqui no fone aqui por causa do eco que estava dando. Só lembrando. Beleza. Agora, vamos fazer aqui tipos genéricos mais especializados, tá? Vamos começar a brincar ainda mais profundamente com genéricos. Eu tenho essa interface aqui chamada Event. Essa interface Event tem um tipo genérico chamado metadata, que eu estou falando para ele estender de object, que é quase a mesma coisa que estender do recorde de string unknown, tá? A diferença desse cara aqui, na maioria das vezes, você quer usar o recorde de string unknown, mas se você não quiser que o tipo do índice tenha restrição, né, de índice acessado dinamicamente, você quer que use o object aqui em vez do record. O importante eu estou passando uma restrição para o metadata e eu estou passando um valor default para ele, tá? Eu já falo sobre ele. E a gente tem a propriedade ID code e a gente está utilizando esse tipo genérico metadata aqui nessa propriedade. Porque esse evento ele pode receber um metadado lá do servidor que pode variar de acordo com o código do evento. Ó, eu tenho um código do evento aqui de confirmed, delivered, canceled e tudo mais. E esse código aqui, esse metadado, ele pode variar de acordo com o código recebido. Eu quero linkar as duas coisas, tá? O tipo unknown metadata, ele é um recorde de string unknown, que eu estou falando que pode ser com um JSON aqui de qualquer coisa, que inclusive pode vir undefined. Então, o que eu estou falando se eu usar essa interface event e não passar um metadado para ele, ele vai assumir que o metadado pode ser um JSON qualquer, ou pode, inclusive, estar undefined. Pode ser que não tenha vindo JSON nenhum aqui. Maravilha. Então, vamos linkar agora. Ó. Eu tenho essa interface aqui, delivered metadata. Então, eu sei que se vier o event code aqui de delivered, o metadado que vai vir é esse daqui com essa propriedade do tipo boolean, tá? E daí eu faço isso como? Eu posso criar uma segunda interface aqui, chamada delivered event, que ela estende o evento na interface de event, passando o metadado específico de delivered event. E eu falo que o código desse cara aqui, dessa interface, vai ser de delivered. E eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, com um cancellation metadado. Eu crio uma interface para ele, que tem mais propriedades aqui, e eu crio uma interface onde eu estou falando que essa interface cancela de event, ela estende a interface de event com esse metadado que a gente criou acima, e eu estou falando que ela pode ser um desses dois tipos de event code aqui, o do canceled ou cancellation request. Maravilha. Então, se eu vier aqui, ó, e colocar esse cara como salad event, inclusive inicializando ela com um valor qualquer só para teste aqui, e usando o quê? O AZN. Lembra que eu falei que o AZN deixa fazer qualquer coisa? Se a gente colocasse um AZN aqui, não daria. Então, cuidado com o AZN. Daí, se eu vier aqui usar o código, inspecionar o código, ele vai falar, o código dessa interface pode ser tanto cancelled quanto cancellation request, e o metadado dele é do cancellation metadata. E daí eu posso acessar as propriedades dessa interface, né? Então, é uma forma de eu linkar um dado com outro, um event code com um metadado. E daí vocês podem falar, pô, William, legal, mas eu sou um cara que gosta de programação funcional. Isso daqui está muito orientação a objeto. Não tem um jeito mais funcional de resolver isso daqui? Claro que tem. TypeScript não é só para orientação a objeto. TypeScript é um superset de tipos para você utilizar com qualquer tipo de paradigma de programação, né?
Então, vamos fazer a mesma coisa, vamos resolver o mesmo problema, só que com um outro paradigma. A gente vai utilizar o que eu chamo aqui de genérico dinâmico, tá? Então, para não reescrever tudo de novo, eu estou importando algumas coisas do exemplo anterior aqui, o event code, delivered metadata, o cancellation metadata e o unknown metadata. Só que a gente está recriando agora a interface de event. Agora, em vez de ter um tipo genérico do metadata, a gente tem um tipo genérico do code, o código lá, que estende um event code. Então, o tipo genérico code ele precisa ser um event code válido. E se você não passar nada para ele, ele vai assumir que ele é qualquer event code válido. Né? O tipo default dele é qualquer event code válido. Se você não passar nenhum, ele vai assumir que pode ser qualquer um. Né? Então, beleza, a gente tem um ID, a gente tem o code agora que está sendo linkado no tipo genérico, e agora o metadata, ele tem um outro tipo que é o que a gente está usando aqui embaixo. Tá? E a gente está passando para o event metadata aqui o tipo genérico que a gente recebeu. Então, vamos entender o que esse cara faz. Esse event metadata aqui, ele tem também o code dele como tipo genérico, que também estende o event code aqui. E agora, olha só, estão vendo, antes de eu entrar no detalhe do resto, tá vendo isso daqui, ó? O que isso daqui lembra para vocês? Isso daqui é um ternário, tá? Ternário, para quem não conhece, é uma maneira simplificada de eu fazer um if. Eu tenho ifs, né, como ternários dentro do TypeScript. Isso significa que TypeScript eu consigo fazer praticamente uma máquina de estado dentro do TypeScript. Ele é quase que uma linguagem de programação dentro dela mesma. Tá? Eu consigo fazer programaticamente tipos no sistema de tipo. Olha só que da hora. Então, olha só, isso daqui, na verdade, é o quê? É uma condição que a gente tem que ler. Então, eu estou falando aqui, o código, ele estende uma chave válida desse outro carinha aqui, que eu vou mostrar para vocês ainda, que eu não mostrei. Se esse cara estendeu uma chave válida desse carinha, então usa o code aqui como chave dele, já que ele existe como uma chave válida dele, pega o resultado desse cara. Se não, assume que é um unknown metadata. Significa que ele não conseguiu achar o metadado que ele precisa. E o que é esse carinha aqui que ele está verificando se o code é uma chave válida dele? É uma tabelinha, basicamente, de pares. Daqui é um JSON, onde eu estou linkando os tipos de event code a determinados metadados específicos. Então, eu estou linkando aqui o cancelled e o cancellation request no cancellation metadata, estou linkando o delivered, o tipo de event code delivery, para o delivered metadata, ou unknown, porque eu estou falando que ele pode vir undefined, nesse caso, e estou falando que o confirmed nunca tem metadado, ele sempre está como defined. Então, isso daqui é uma tabelinha de depara. E daí, aqui, voltando, eu estou falando, o código que eu recebi, ele tem uma chave válida nessa tabelinha de depara? Se tem, pega o metadata que está declarado lá. Se não, se você não achou, trata esse cara como unknown lá, que pode ser um JSON de qualquer coisa lá, que inclusive pode estar undefined. Dessa forma, eu não preciso criar novas interfaces. Toda vez que eu tiver um metadado novo, um event code novo, eu posso vir aqui e colocar mais um dado nessa tabela, em vez de criar mais uma interface. Então, eu posso vir aqui e usar a própria interface original de event, passando qual que é o event code que eu estou lidando aqui, no caso, o cancelled, e vocês podem ver que ele tá com o event code cancelled e o metadado aqui, ó, tá de cancellation metadado, acessando os dados dele aqui, sem precisar criar uma nova interface. É um jeito mais funcional aqui da gente trabalhar dessa forma, só que a gente começa a fazer um if aqui dentro, tá? Usando o ternário. E reparem que o extend, nesse caso, ele funciona quase como se fosse um equals, um igual, uma comparação de igual aqui. Não é exatamente a mesma coisa, porque o extend do TypeScript ele trabalha, na verdade, com teoria de conjuntos, para quem conhece, mas para a maior parte dos casos, você pode comparar quase como se fosse um equals tradicional aí de linguagem de programação. Bom, tá fácil, não tá até agora? Não tá tranquilo? E se a gente brincar um pouco com recursividade? Pô, recursividade é um negócio fácil, não é, pessoal? Só que não, né? Mas vamos brincar um pouquinho, vai? Não é tão difícil assim. Vamos começar a quebrar um pouco de recursividade, ó. Aqui eu tenho um tipo recursivo que eu estou chamando de value or array. E daí eu tenho um tipo genérico que eu estou chamando de t aqui. E eu estou falando que o valor desse tipo aqui, ele pode ser o próprio t, que a gente passou para ele aqui,
ou pode ser um array dele mesmo com o tipo T, recursivamente. Isso quer dizer que eu posso ter um array dentro de um array, dentro de um array, dentro de um array. Beleza, entende? Faltam 10 minutos. Isso significa que se eu usar esse tipo aqui com um value de number, eu posso ter aqui diretamente um número que ele aceita, ou eu posso ter um array de array de array de array com números e números e números dentro dele. Só que se em algum momento eu vier passar um tipo dentro desses arrays aqui que não são número, é um string aqui no caso, ele está reclamando. Então, ou eu apago esse número, transformo ele numa string, quer dizer, eu apago esse string, transformo ele como número, ou eu tenho que vir aqui e falar que ele também aceita string. E daí ele para de reclamar desse cara. Cuidado, que às vezes recursividade pode dar erro de referência circular. Dependendo do tipo de parâmetro que você passa de maneira circular aqui, principalmente se for o segundo parâmetro genérico de algum tipo utilitário, o TypeScript pode se perder e dar algum tipo de erro de referência circular aqui, tá? Outro exemplo aqui de um tipo recursivo que a gente pode fazer é um tipo JSON. Eu estou falando que esse JSON aceita todos os tipos válidos de um JSON, né, que um JSON aceita, e eu estou falando aqui que ele também aceita um objeto. E essa sintaxe de objeto aqui, de property aqui, com string aqui e negócio, ele é basicamente a mesma coisa que esse record aqui. Então, esse record, que ele é um tipo utilitário, ele é só um sugar syntax para esse cara aqui, ó. Só que, no caso, como tipos utilitários podem cair em erros de referência circular, dependendo do que você estiver fazendo com recursividade, você precisa usar o tipo raiz mesmo, não os tipos utilitários. Então, nesse caso aqui, eu precisei falar que ele é um recorde de string com JSON dele mesmo, utilizando o tipo raiz aqui de verdade, tá? Ou eu posso estar falando que ele é um array dele mesmo aqui, ó. Estou falando dessa forma. Então, ó, se eu utilizar esse JSON agora, eu posso ter um objeto. Dentro de um objeto, se eu quiser fazer mais um nível de objeto aqui, eu posso. Se eu quiser transformar tudo isso aqui num string, como ele também aceita string, aqui, ó, ele aceita e não dá erro. Mas se eu tirar, por exemplo, o boolean aqui, ó, vou tirar o boolean aqui, ele já não está aceitando aqui, ele está dando erro, porque eu tenho valores que estão como boolean aqui, que não são aceitos. Bacana, né? Vamos lá, vamos aproveitar os nossos últimos minutos, porque eu ainda quero falar de umas coisas complexas aqui para vocês, ó. Tuplas. Tuplas é um negócio muito bacana com TypeScript. Tupla Tuplas são basicamente arrays, só que são arrays mais específicos. Ó, nesse caso aqui, eu declarei a minha tupla, onde eu estou falando que esse é um array, ó, vocês podem ver que é um array, só que eu estou falando que ele tem apenas 3 itens, sendo que o primeiro tem que ser um número, o segundo tem que ser um string, o terceiro tem que ser um valor booleano. Então, ó, se eu declarar essa variável com esse cara, esse tipo é um tipo válido aqui. String, número, string e boolean. Só que se eu vier aqui transformar esse cara em um string, ele vai reclamar. Ele está falando, ó, string não é aceito como boolean, que deveria ser o terceiro parâmetro. Só que, como eu falei, strings tuplas pro JavaScript, em tempo de execução, tuplas são apenas arrays. Então, se eu vier aqui, por exemplo, declarar um array aqui, normal, eu estou falando que ele aceita número, string ou boolean, e passar minha tupla para ele, ele aceita, o próprio TypeScript aceita. Porque, no final das contas, as tuplas são arrays. E os tipos aqui batem. Só que eu não consigo fazer o contrário. Eu não consigo passar esse array para a minha tupla. Por quê? Porque o array padrão, ele não vai garantir a quantidade de itens e os tipos de cada indivíduo desse na posição correta desse array. Então, é válido eu passar a tupla para o array, mas eu não posso passar esse mesmo array para a minha tupla original aqui. Tá? E por que eu estou falando dessas tuplas aqui? Porque a gente vai falar de variadic tuples, ou tuplas variáveis. Vamos aqui, ó. A gente tem um método aqui chamado createArray, e esse cara aqui, eu repasso vários parâmetros para ele, e ele está me retornando o quê? Uma tupla com os valores que eu passei para ele como parâmetro, exatamente na mesma ordem que eu passei. Olha só. E se eu vier aqui, ó, você pode ver que ele definiu como string, number e boolean. Se eu passar exatamente o mesmo parâmetro aqui, só que dessa vez com as const, e para poder usar as const eu tive que colocar o destructuring aqui, que é do JavaScript, isso aqui não é do TypeScript, ele declarou como o quê? Como type literals aqui. Batata, 666 e false.
E como que é esse cara? Ó? A implementação dele aqui, ó, basicamente, eu estou utilizando esses 3 pontinhos também do JavaScript para falar que eu estou recebendo todos os parâmetros num primeiro parâmetro aqui, como um array. E eu estou falando que esse array aqui, do tipo dele, é um tipo genérico que estende um array de N, no caso aqui, de qualquer coisa. Tá? Nesse caso, não tem problema ser N, porque eu estou falando que eu posso receber de qualquer coisa, que essa qualquer coisa vai ser inferida depois. E aqui, ó, esses 3 pontinhos, isso sim é do TypeScript, porque eu estou falando para ele me criar uma tupla, isso daqui é a sintaxe de tupla, a partir dos dados desestruturados desse array que eu estou recebendo na entrada aqui. E dessa forma, eu consegui criar esse carinha. Bacana. Agora, vamos só confundir um pouquinho, ó. Eu tenho quase a mesma coisa, essa função agora, ela tem 3 tipos genéricos. O primeiro, que é o primeiro parâmetro, o último dado que vai ser utilizado, que está no meu segundo parâmetro, e todos os outros, que é um array de qualquer coisa, no terceiro parâmetro. Então, eu estou falando para o JavaScript que todos os próximos parâmetros vão ser recebidos no terceiro parâmetro. E eu estou juntando aqui start, middle, no terceiro parâmetro, e como end. E ele continua funcionando da mesma forma. Só para vocês entenderem que a gente pode, com tupla, manipular a ordem do que eu quiser aqui. Bacana. E como último exemplo aqui para vocês, para finalizar essa palestra, tem várias outras coisas que eu poderia falar aqui, mas o tempo tende infinito dessa palestra aqui, de tantas coisas que dá para a gente falar. Esse vai ser o último exemplo. A gente tem uma função aqui, não, na verdade não vai ser esse que eu vou usar? Bora, vamos com esse. O init array with index, eu estou criando um array do tamanho do primeiro parâmetro que eu estou passando para ele. Então, aqui eu estou falando para ele criar um array de um tipo, então ele está criando um array com um índice partindo do 0. Aqui eu falei para ele criar um array do tamanho de 10, então ele vai criar aqui com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, essa função aqui, eu estou declarando um tipo genérico aqui que tem que estender um número, então preciso passar um número para ele aqui, para ele não passar um string sem querer, alguma coisa do tipo. Estou recebendo esse cara no primeiro parâmetro e estou falando que o retorno vai ser um carinha chamado tuple range, tá? Que eu passo o size aqui, o número que a gente recebeu aqui. A implementação de JavaScript eu só estou inicializando aqui, dando map para pegar os index. Bacana, mas vamos ver agora o que é o tuple range aqui, que é o retorno daquela função. Ele tem 2 tipos genéricos. O length também, que tem que ser um número, e o segundo, que é um result, que eu estou falando que ele estende tem que estender um array aqui de qualquer coisa, podia ser ele ou não aqui, e o parâmetro default dele, que vocês viram que a gente não passou o segundo parâmetro, porque ele tem um default aqui, que é um array vazio. E daí, o que ele está fazendo aqui? Olha só, eu tenho um meu ternário aqui. Então, isso daqui é uma pergunta. Eu estou perguntando para ele, esse result na propriedade length, porque todo array, já que o result ele estende um array, todo array tem uma propriedade length, né? Essa propriedade length dele aqui estende o length aqui que eu estou trabalhando no primeiro parâmetro, ou seja, lengths aqui pode ser praticamente a mesma coisa com igual. O que eu estou perguntando é, a propriedade length do meu segundo parâmetro, ele é exatamente igual ao length aqui do meu primeiro parâmetro, né? Ou seja, se ele viesse com 1 no length aqui, a primeira vez, se eu não passar um array vazio para ele, se eu não passar um array para ele, ele vai assumir que esse cara tem o length do quê? De 0. Então, a pergunta é, 0 é igual a 1 que eu recebi aqui? Não, não é igual a 1, né? Então, ele vai para o segundo parâmetro aqui. O segundo parâmetro, ele é o quê? É ele mesmo. Eu estou falando para ele, olha, chama o tuple range de novo aqui, passando o mesmo length que eu recebi, só que o segundo parâmetro não vai ser mais o default, vai ser o destructuring dele mesmo aqui, que no caso inicialmente vai ser o quê? Nada, né? Com o segundo parâmetro sendo o length dele. O que eu tenho no length dele? O tamanho. Aqui no começo vai ser o quê? 0. E daí, ele vai fazer isso daqui, pegando o tamanho dele, vai ter com index 0, 1, 2, 3, até que essa condição aqui bata, seja verdadeira, e daí a gente vai ter o result sendo retornado no final das contas com o array no tamanho certinho, tendo com o meu inf aqui. E se isso não explodiu a cabeça de vocês, eu não sei o que mais poderia. Eu tenho outros exemplos aqui que a gente poderia passar, tá, pessoal?
Eu vou deixar esses slides aqui, eles estão online, eu vou passar para vocês aqui, para vocês poderem ver outros exemplos que, se a gente tivesse tempo, a gente poderia passar aqui, tá? E o que eu quero saber mesmo, de verdade agora, em primeiro lugar, é quem aí explodiu a cabeça aí? Quem aí aprendeu coisas novas, coisas que vocês nem sabiam que era possível no TypeScript? Manda aí no chat para quem teve a sua cabeça explodida. Mas mais do que isso, eu espero que vocês tenham se divertido, tá, pessoal? A expectativa não era que você decorassem todas as sintaxes novas que vocês viram aqui. É que vocês saibam que essas soluções para esses problemas existem e no futuro vocês lembrem dessa palestra. E vocês falem, o William me falou que dava para resolver isso daqui. Deixa eu pegar aqui a referência que ele passou na palestra, deixa eu ver aqui a gravação da palestra, a documentação do TypeScript, que eu tenho certeza que eu consigo resolver esse problema aqui e não vai ser tão difícil. Fica como para vocês aí, além dos exemplos dessa palestra, quem quiser ir além, tem um projeto maravilhoso no GitHub chamado TypeScript Challenges, que está aqui o link para vocês aqui também, que vocês podem acessar quando pegar o link dessa palestra. Recomendo demais, tem desafios de vários níveis diferentes, dos mais fáceis aos mais estupidamente avançados, tá? E é isso. Muito obrigado. Vejo vocês aí nas redes sociais, principalmente no Twitter aí, para quem quiser falar de coisa técnica. No Twitter eu me restringo a conversas técnicas. Se vocês quiserem falar de política, qualquer outra coisa, eu tenho outras redes sociais. Tá bom? Muito obrigado, então, pessoal. Deixa eu colocar o fone de novo. Will, você me escuta? Sim. Muito obrigada aí, acho que foi sensacional, acho que você conseguiu explodir realmente a cabeça de todo mundo, pelo que eu estou vendo aqui pelo chat. Acho que dá tempo da gente passar um pouquinho por 3 perguntinhas que a gente tem aqui no nosso Q&A. Você consegue dar uma olhadinha? Você quer que eu leia para você? Consigo ver sim. Beleza. O Arthur perguntou, o extend sempre significa que você está inferindo os tipos? Não, o extend... nossa, eu vou tirar o fone de novo que eu não consigo aqui, peraí. O extends, ele pode significar tanto uma restrição, então você está falando, deixa eu pegar um tipo aqui, por exemplo, lá nos primeiros. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, a gente tinha criado esse tipo genérico, só que a gente não passou nenhuma restrição para ele. A gente queria um objeto, só que se a gente passasse uma string para ele aqui, ele estava aceitando. Então, o extends, nesse caso aqui, ele está falando que, olha, esse tipo genérico, ele precisa cumprir essa restrição aqui, ela precisa cumprir esses parâmetros aqui para que seja aceito. Dessa forma, se eu tentar passar aqui um string para esse cara, ele não vai aceitar agora, porque eu usei a restrição. Ele também pode usar o extends, ele pode entender como uma comparação no caso do ternário lá. Se eu tiver um ternário, ele vai entender esse extends aqui como uma comparação, como se fosse um if, só que mais próximo de um if de teoria dos conjuntos. Um está dentro do conjunto do outro, se está, beleza. Só que quando você está lidando com 2 tipos literais, que é esse caso, então é uma comparação de equals mesmo. Só que se eu estiver comparando um tipo literal com um conjunto de tipos, aí é teoria de conjunto, se ele está dentro ou não daquele conjunto. Existem casos onde eu posso sim ter inferência de tipos dentro de um extends aqui, e a gente tem, por exemplo, um exemplo aqui que eu não passei para vocês, mas só para mostrar aqui, ó, que a gente tem um carinha chamado infer, que é uma keyword aqui, que eu posso ter dentro de uma comparação de extends dentro de um ternário. Então, eu posso ter, sim, uma inferência dentro de um extends, mas no extends não necessariamente está lidando com inferência. Espero ter respondido. Ótimo. Bom, como tinha mais 2 aqui, mas a gente está assim, super estourado realmente com o tempo, teria problema se a gente, se as pessoas que fizeram essas perguntas perguntarem diretamente para você na sua rede social? Nenhum problema. Beleza, então. Então, Julieta, Arthur, se vocês quiserem fazer a pergunta para ele lá na rede social, acredito que o nosso time vai estar compartilhando aqui no chat com vocês, tá? As redes sociais do William. Então, por favor, sigam ele, acompanhem ele nas redes sociais. Tem vários conteúdos super bacanas que vocês vão conseguir aí
aproveitar de montão. Então, aproveitem bastante todo o conhecimento aí que o Will conseguiu compartilhar com a gente no dia de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida também sobre a ARC, acredito que nos links que tem aí dentro do chat, conseguem acessar a nossa página, saber como que a gente pode ajudar vocês a encontrar aí o emprego remoto dos sonhos. Então, é só acessar o link que está aí no chat. A gente vai deixar a sala aberta por mais uns minutos, tá, pessoal? Então, vocês vão conseguir acessar esses links que estão aí no chat, então não se preocupem. A palestra foi inteiramente gravada, tá? Para quem perguntou, vocês vão ter acesso também depois à gravação, para quem chegou aí um pouquinho atrasado. Enfim, gente, é isso. Teremos muito mais conteúdos em português ainda aqui hoje na nossa Job Fair. Então, teremos aí Gláucia, teremos Daniel. Então, espero que vocês aproveitem as nossas outras palestras aqui na nossa Job Fair. William, imensamente agradeço você do nosso fundo do coração aqui, representando a ARC, né, todo o nosso time, e representando também os participantes que aprenderam muito com você no dia de hoje. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo conteúdo que você trouxe, que foi, assim, espetacular. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço pelo convite e valeu, pessoal. Até a próxima.